Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Olá, bem-vindos ao Conexão Saúde. É sempre um prazer iniciar mais um programa aqui pela TV Cultura Paulista. E o tema de hoje é câncer de mama, doença diagnosticada atualmente em mulheres cada vez mais jovens, cuja incidência tem aumentado significativamente nas últimas décadas. É o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele. E nossa conversa hoje é com o Dr. Claudinei Silva de Matão, oncologista. Dr. Claudinei, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco, novamente aqui no Conexão Saúde, que o senhor dá uma aula aqui pra gente, né? Claro, mais uma vez estamos aí, importante estar mostrando para a população uma doença gravíssima que acomete aí uma grande parte, né, da população das mulheres. Realmente o câncer mais comum é o câncer de pele, que acomete tanto a mulher quanto o homem, né? No homem a próstata, na mulher realmente o câncer de mamas é o campeão não só no Brasil como no mundo inteiro. No mundo, campeão entre aspas, não é uma coisa Estão aumentando os casos de câncer de mama ou os diagnósticos estão ocorrendo mais precocemente? Eu acho que assim, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem aí, nos últimos pesquisas, a gente tem visto que tem aumentado o número de casos, né? E também isso não é só aqui, é no mundo inteiro. Talvez com a industrialização do mundo, cada vez alimentos, poluição. É a mudança do estilo de vida da mulher moderna que justifica esse aumento do número de casos? O que justifica esse aumento? Na verdade, são vários fatores. O grande vilão, a gente sabe que hoje, não só de câncer de mama, mas de doenças cardiovasculares e de outros tipos de cânceres, a obesidade é um dos fatores muito importantes. O aumento de peso. Então, com a modernização do mundo, com a globalização, a oferta de alimentos cada vez mais industrializados, fast food. Muito açúcar, né? O açúcar também alimenta a célula do câncer, não é isso? E muito fast food. Então, tudo isso, a dieta vai mudando. E a gente sabe que o fator gordura é um fator que pode levar, aumenta o risco de câncer de mama, de câncer de endométrio também, né? O uterino, gastrointestinal, está muito relacionado, com certeza. Com a obesidade, com a obesidade. Sempre. Qual a influência da primeira menstruação precoce e da menopausa tardia na incidência de câncer de mama? Isso tem alguma relação? Existe uma relação. Pacientes que têm uma menopausa tardia, né? A gente sabe que a incidência maior de câncer de mama existe. Mas é tudo muito controverso, tudo isso daí. Não existe uma definição exata de que isso acontece. É como assim, amamentar, por exemplo, diminui a incidência de câncer de mama? Tem isso também, né? Alguns estudos dizem que sim, outros dizem que não, que não tem influência nenhuma. Por exemplo, um fator que é importante como fator de risco para câncer de mama, que poucas mulheres não sabem, é o alcoolismo. O alcoolismo está muito relacionado com o câncer de mama. Mulheres que ingerem muita bebida alcoólica. Isso é frequente. Eu não sabia, o alcoolismo. É um dos fatores. Depois da obesidade, é um fator importante o alcoolismo. Então já temos aí a obesidade, o alcoolismo e a relação entre o hormônio feminino, especialmente o estrógeno e o câncer de mama, já que acomete menos em homens o câncer de mama. Exato, assim, se preconiza mulheres que têm, por exemplo, uma história familiar de câncer de mama, porque se você teve uma mãe, por exemplo, que teve câncer de mama, aumenta de 1,5 a 3 vezes a chance de você ter um câncer de mama. Se a mãe teve e a filha teve... É um fator de risco, né? A avó, por exemplo, teve, a mãe teve, você aumenta 9 vezes, entendeu? Então, são tudo fatores que vão potencializando. Você tem que estar atento a tudo isso, eu acho que... Entendi. Se a gente for fazer uma historinha hipotética de uma mulher que teve câncer de mama aos 30 anos, super jovem,
quando que a filha dela tem que começar a se cuidar, a fazer uma mamografia? Porque aí já é diferente, né? A avó teve, por exemplo, aí a mãe teve aos 30 anos e a filha, consequentemente, ela precisa olhar diferente para esse tipo de caso. Olha, como a gente está pegando muito casos de câncer, né? Então, quando você tem muito jovem na família, a mãe teve muito jovem, você tem que pelo menos fazer uma triagem da filha. Não quer dizer que você tem que fazer todos os anos, mas acima dos 20 anos, 25 anos, eu já peço para estar seguindo. Pelo menos fazer um primeiro exame de triagem para você ver se dali, a partir dali não teve nada. Mas se preconiza acima dos 30 anos, né? Os 30 anos você começa a fazer. Então é importante mais ultrassom, mamografia já é um pouco mais difícil, né? Voltando sobre a parte que a gente estava falando sobre a parte hormonal, o pessoal pergunta muito se anticoncepcional é um fator de risco para câncer de mama. A dose é muito baixa, não é o fator principal. Agora, a reposição de hormônio nas mulheres menopausadas, isso tem que ter muito critério. Porque reposição de reposição hormonal, porque você vai dar uma dose pouco maior, uma dose maior e é uma dose perigosa. Então, essas mulheres que já têm uma predisposição a câncer de mama, ela pode evoluir rapidamente aí a doença que estava ali incipiente, estava no estado latente. Então, tem que tomar bastante cuidado com a parte de reposição hormonal. Fazer uma boa triagem antes, fazer ultrassom de mama, fazer uma mamografia, fazer um bom exame, né, ginecológico, para ver se realmente você tem condição, ver a história familiar dela, a mãe, a avó, para não começar... A genética também é um fator de risco, para não começar uma reposição hormonal inadvertidamente, você começar uma situação onde já tinha um fator de risco, né, incipiente ali e desencadeou. E a história da retirada preventiva da mama, justifica? Então, veja bem, nós temos aí uma história todo mundo conhece sobre a Angelina Jolie, né? Angelina Jolie, isso. Exato. Então, um dos fatores de risco, nós temos o estudo oncogenético do BRCA1, BRCA2, que é muito falado, né? Sim. Então, esses oncogenes, na verdade, 85% das pessoas que têm esse oncogene, ele tem uma chance de 85% de desenvolver câncer de mama. É altíssimo, 85%. É altíssimo, só que ele está presente apenas em 15% a 20% só das mulheres. Então a maioria dos cânceres de mama, eles não estão relacionados com esse gene. Só que quando você tem esse oncogene, quer dizer que você provavelmente tem uma chance altíssima. Então, tem câncer de mama e o câncer de ovário também. Tá? Então, como saber disso? Aí você tem que ver uma história familiar. Existe um mapinha que você faz, né, os fatores que fazem com que você vá atrás desse exame. Não é um exame barato, é um exame caro. Né, na realidade, a pessoa tem que ir no geneticista, é isso? Na verdade, não precisa ser o geneticista. O oncologista mesmo ou o mastologista, ele pode estar pedindo um estudo oncogenético, BRCA1, BRCA2, né, para você fazer pesquisa de fatores de predisposição a câncer de mama. Aí, essas pacientes que têm essa alta probabilidade, como foi o caso da Angelina Jolie, o que ela fez? Ela optou pela, na verdade, é uma adenomastectomia. Você não tira, vai mutilar, vai tirar a mama, vai ter que fazer uma reconstrução. Não, na verdade você tira o tecido mamário, mantém a pele, mantém o complexo areolomamilar e você coloca uma prótese. Coloca a prótese intramamária ali. Entendeu? Então você não tem aquele tecido mamário que é onde desenvolve em 90%, 95% das vezes o câncer. Apesar que na região mamilar também pode desenvolver, mas muito menos frequente. Então, essa é as mulheres que devem se preocupar com esse tipo de exame, né, oncogenético, são as mulheres que têm muito câncer na família, né? Não é assim, simplesmente, ou as muito preocupadas. Exato. Esse exame não é um exame barato. É um exame hoje que deve custar entre R$2 a R$3.000. Mas o convênio, por exemplo, se você entrar dentro dos critérios, que preenche os critérios para se solicitar esse exame, o convênio oferece essa situação. Olha, é bom saber. Exato. Né, aí eles vão colocar você dentro daquela situação. Se você preencher os critérios,
ele vai ter condições de fazer. E hoje os hospitais oncológicos também, de referência, né, eles também já fazem um estudo em cima da família quando você tem muitos casos. Não só a mama, mas também outros estudos como tumores gastrointestinais muito frequentes, principalmente colo, né, intestino grosso. E realmente a incidência é muito grande, a gente vê aqui na nossa região também, doutor Claudinei, o senhor Olha, pega o câncer de mama, muito caso, no meu consultório, a maioria... A partir de qual idade o senhor tem uma... Olha, a gente pega a maioria acima dos 50 anos, mas tem o caso de 27 anos, casos de 31, 35 anos, 37, você pega de todas as idades. Quanto mais ele é mais agressivo, quanto mais jovem, ele é mais agressivo por causa do efeito hormonal, né? Está na fase hormonal intensa, né? Tudo. Então, as células, elas dependem muito do fator hormonal, entendeu? Então, na fase mais jovem, a agressividade é maior. Em contrapartida, você também pode fazer, quando a pessoa é mais jovem, você pode fazer um tratamento mais agressivo, que ela aguenta mais, a paciente aguenta mais. Realmente a incidência é alta, você viu, 28% dos cânceres. Aumenta né? a cada ano, né? É em torno de 150 a 200 mil novos casos. Por exemplo, nos Estados Unidos chega a 200 mil novos casos por ano, com a mortalidade que chega a 15%, a 20%. Mas o medo do câncer de mama é a mortalidade, né? A gente fala, o câncer de pele é maior, mas a mortalidade não é tão alta a quanto o câncer de mama. É o que a gente estava falando lá sobre por que tanto aumentou. Não foi só a incidência que aumentou, né? Mas também o diagnóstico está muito mais precoce. Sim. Isso serve para outros tumores também, não só de mama. O diagnóstico hoje é muito precoce. Então você consegue hoje ter um índice de tratamento de terapia oncológica, sim, fantástica. Mulheres têm um índice acima de 80% de curabilidade. Então, ótimo, com o diagnóstico precoce, você trata e você não está mutilando tanto mais. Nós estamos cada vez mutilando menos os pacientes. Antigamente, numa cirurgia grande que tinha que tirar a mama, você tirava junto a musculatura peitoral, ficava praticamente nas costelas, né? Esvaziamentos extensos da axila, com inchaços, edemas extensos, linfedema de braço. Foi tirando, foi mantendo o músculo, depois foi tirando só a mama, mantendo o músculo. Depois foi conservando a mama, tirando só um quadrante da mama. Hoje a gente consegue fazer uma cirurgia. E mexe muito com a mulher, com o emocional da mulher, muito demais. A mama, para a mulher, não tem como, né? Eu acho que para ela, o psicológico dela fica totalmente abalado. Com a terapia. Mas hoje a gente está conservando muito. E hoje cada vez menos, isso que eu ia falar. Hoje conserva-se mais, muito, né? Muito. Vai chegar um tempo que nós vamos nem operar mais, mama. Vai chegar esse Deus ponto. Quiser, vai chegar o Deus ponto que realmente não vai se operar mais. As coisas não só para mama, mas ao longo dos anos, né, a gente vai chegar praticamente... A tecnologia está cada vez mais avançada. Acho que eu já falei isso aqui, o professor Brentani, que era o presidente do AC Camargo, só do Câncer de São Paulo, ele brincava com a gente e falava assim, olha, eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando arduamente aqui para fechar essa instituição em 50 anos. Né? E só 20 anos atrás. Por quê? Porque em 50 anos a gente teria uma cura total do câncer. Ele acredita na cura, né? Exato, uma terapia conservadora e diagnóstico e tratamento conservador o máximo que a gente pode ter, né? A gente ainda vai falar de prevenção, de tratamento. A gente vai para um pequeno intervalo. Eu gostaria de agradecer o Guto Franzini, que fez toda a minha maquiagem e meu cabelo, e a Inês Janine, que me produz para todos os programas. Esse look vai estar no meu Facebook. Podem dar uma corridinha depois do programa, dar uma olhadinha lá, tá bom? A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, nós estamos falando hoje de câncer de mama aqui com o Dr. Claudinei Silva de Matão, oncologista. Dr. Claudinei, a gente parou na história da prevenção, né? Que eu acho que o exame indispensável é a mamografia. Bom, vamos lá. É importante, a mulher, não podemos esquecer também do autoexame. Começa-se sempre pelo autoexame. A mulher deve se fazer sempre o autoexame. Quando a mulher não está mais no período menstrual, qualquer período do mês. Se ela ainda menstrua, se ela ainda está menstruando, a fase de fertilidade, é importante ela fazer depois da menstruação. Por causa do edema, do inchaçozinho que tem na mama, do fator hormonal durante a menstruação e durante a menstruação. Procura-se fazer depois. Como que a gente faz o autoexame? A mulher tem que fazer... O ideal é que você procurar fazer durante o banho.
procurar, a melhor maneira de fazer é você realmente usar isso. Durante o banho, com o deslizar da água, o sabonete, você consegue palpar, né? Fazendo o movimento giratório em volta da mama, com o braço atrás da nuca. Isso é importante, fazendo o movimento giratório. E depois um de palpação leve, em toda a mama, em todo ao redor da mama. E a axila também, que às vezes você pode acontecer algum nódulo. E não esquecer às vezes de apertar um pouquinho o mamilo, porque às vezes você pode ter uma secreçãozinha pelo mamilo, que acontece muito nas mulheres. Essa secreção, quando ela é clarinha, amarela ou clarinha, não tem problema. Vermelha aí já preocupa um pouco mais, ela deve procurar um recurso o mais rápido possível quando for vermelha. Não se preocupar quando ela é mais clarinha. Entendi. Então é importante isso. Mas o autoexame é um exame de triagem, mas não é muito efetivo. Ele é importante para você não deixar escapar nada, né? É uma coisa, às vezes você vai lá, você pega uma mulher com um nódulo de 4, 5 centímetros, é um absurdo. Porque ela nunca se palpou, entendeu? Porque ela vai... A gente tem que fazer autoexame de quanto em quanto tempo? Sempre assim? Todo mês a mulher tem que fazer o autoexame. É importante ela estar fazendo um autoexame. Aproveita, por isso que eu falo, já aproveita no banho, que ela já está... A partir de qual idade, doutor Claudinei? Olha, na verdade, a partir da parte fértil, né, já começar. Esse é um exame, mas é importante dizer que para você perceber um nódulo na mama, a pessoa que é leiga, que não está na área, esse nódulo tem que estar em torno de 1,5 centímetro, mais ou menos. 1,2, 1,5 centímetro. A gente, como profissional, a gente consegue às vezes pegar um 0,8, 1 centímetro, a gente já pega. Entendeu? Mas você não pode... É que às vezes você pega coisas absurdas. Você pega tumores de 4, 5 centímetros que poderiam ser pegos em torno de 2 centímetros, 1,5, e que muda o prognóstico no tratamento depois. Muda muito. Quanto antes, quanto mais precoce, melhor. A gente tem que fazer esse autoexame. Então, e aí depois a gente tem o recurso do ultrassom e da mamografia. Quando faz o ultrassom, quando faz a mamografia? Olha, na verdade, eu costumo sempre fazer os dois na mulher que já está pós-menopausada. Que aí já tem uma troca do tecido mamário de glandular para gorduroso, então você já pode estar pedindo a mamografia e o ultrassom. Na mulher jovem, é difícil a mamografia, você deve pedir para uma triagem assim, mas não frequentemente, porque a mamografia vai aparecer tudo esbranquiçado, então confunde muito, o ultrassom ele é mais efetivo. Ah, é? Quando é mais jovem, o ultrassom é fundamental. Mas assim, qual a diferença, o que você vai achar em um e em outro? O ultrassom, você vai ver o aspecto, identificar mais o nódulo, tá? O nódulo, ou se ele é um nódulo com característica cística, que é aquela como se fosse uma bexiguinha, uma bolinha com líquido dentro, ou se ele for sólido, como se fosse uma borrachinha mesmo, se fosse borrachoso ou endurecido, né? Quando é uma situação mais grave. Isso no ultrassom. Na mamografia, você não é para você fazer diagnóstico. A mamografia é dolorida, é isso, doutor Claudinei? Então, só terminando, a mamografia ela serve mais para microcalcificações. Ah, tá. Que é mais importante. Por que a microcalcificação? A microcalcificação, os pacientes que apresentam microcalcificações pleomórficas com características específicas, né? E pode sugerir um câncer de mama inicial. É um câncer de mama inicial. Então você faz um diagnóstico precoce, tratamento e cura imediata. Olha que beleza. Que a tua pergunta, o exame? Não, é um exame chatinho, porque realmente tem a posição que fica a mama, que tem que apertar, tem que colocar na posição certa, é dolorido mesmo. Se a mulher tiver uma mama muito sensível, ela vai sofrer um pouco. Mas o sofrimento é importante porque para ela isso pode significar a vida dela. Com certeza, então, o que é importante é a gente fazer os exames e a gente tem que se prevenir, porque prevenção é saúde, eu lembro que eu aprendi isso com o senhor aqui. Exato. Precisila, prevenção é saúde, não é? Né? Então... Doutor Claudinei, as mulheres têm cistos mamários, tem vários tipos de cistos, de microcalcificações, não é isso? Sim. Nódulos. Às vezes as pessoas tem mulher que fala, eu tenho 6 nódulos. Na realidade, isso indica que um dia ela pode ter câncer de mama ou isso não justifica, não está diretamente relacionado a nenhum tipo de problema? Não tem. Os fibroadenomas, que são nódulos benignos, é muito frequente na mulher jovem. Tem mulheres que têm 7, 8, 9, 10, 12... Absurdo. Por que isso? Não tem uma explicação. É o tecido mamário, o tecido glandular que desenvolveu
essa característica de formar pequenos nódulos, pequenos cistos. Não tem uma explicação clássica. E o que a gente vê normalmente, as pacientes que têm esses fibroadenomas, eles podem crescer, às vezes ficam gigantes. Você pega fibroadenomas de 10 centímetros, 12, enormes, quase metade da mama. Aí o ideal pode se retirar, né? Mesmo quando está grande, você retira quando ele está grande ou ele está incomodando. Aí você mexe. Mas normalmente quem tem esses nódulos, fibroadenomas, eles têm uma baixa propensão a ter câncer de mama. Olha. O perigo maior é quando você tem um nódulo só, e esse nódulo é uma característica, ele é mais perigoso do que quando você tem vários nódulos, sabe? Porque esse nódulo sozinho, ele está lá por quê? Você tem que identificar, ver realmente da onde que apareceu esse nódulo, né? Entendi. Existe relação entre número de filhos, amamentação e câncer de mama? Porque antigamente as mulheres casavam com 15 e 20 anos, tinham 10 filhos e a probabilidade era bem, né? A incidência era bem menor do que hoje, né? Mas isso é controverso também, muito controverso. Tem vários estudos assim que mostram, mas que citam. Mulheres que têm mais filhos têm menor propensão a ter câncer de mama, mulheres que amamentam mais têm menor propensão a ter câncer de mama. Não tem uma relação direta? Não é assim. Na literatura, se você pegar a literatura hoje, eles não citam isso como os fatores principais de risco. Deve se preocupar, mas como é controverso, você não pode dizer nem que sim e nem pode dizer que não. Agora, obesidade, sim, são fatores bem determinados. Vamos falar dos fatores de risco de novo? É a obesidade, alcoolismo, história familiar, câncer de mama, é importante, né? Esses são os 3 maiores. Cigarro não está muito relacionado com câncer de mama, não, a não ser em processos infecciosos da mama. O cigarro, às vezes, tem muita infecção de mama, mulheres que fumam demais, também dá muita propensão à infecção de mama, não de câncer de mama. Então, esses são praticamente os principais, ou mulheres que também já fizeram radioterapia loco-regional também, aumenta o índice de câncer de mama loco-regional, né? E a reposição, não podemos esquecer a reposição hormonal inadequada pode levar a uma formação do câncer de mama. Esses são os principais. Entendi. E sobre o tratamento, hoje a gente tem a mastectomia, né? Quimioterapia também, dependendo do caso. Aproveitando o ensejo o diagnóstico, além desse exame, a gente tem que fazer uma biópsia. A biópsia ou faz com uma punção com uma agulhinha fina e manda para o patologista, ou tem um aparelhinho hoje que o pessoal da radiologia faz, que é um aparelhinho que ele tira fragmento com esse aparelhinho e já manda para exame, né? Ou você tira o nódulo e manda para exame. Hoje a gente não procura mais não tirar o nódulo, a não ser que inadvertidamente você operou um nódulo, ocasionalmente um nódulo que você pensou que fosse benigno e na verdade ele veio maligno. Mas a gente procura mexer o mínimo possível na mama, primeiro fazer um diagnóstico, para você já fazer um tratamento já definitivo. Tratamento de câncer de mama, ele é o principal, cirurgia. Ainda é cirurgia. Tem que tirar, depende, o tamanho, o que você vai tirar vai depender do tamanho desse nódulo. Tá? Isso é importante, para você se você vai manter a mama ou você vai tirar só um quadrante da mama, entendeu? Perfeito. Se você vai poder fazer uma reconstrução imediata ou não. A axila você mexe quando tem ínguas na axila, ou quando você tem uma suspeita, você pode só fazer uma pesquisa, que a gente chama de pesquisa de linfonodo, sentinela, que é para pesquisar a cadeia principal de linfonodos e ínguas na axila, para você não fazer todo aquele esvaziamento. Também tem todo esse recurso. Aí, operou, você tem o tratamento adjuvante, que a gente chama, quimioterapia, radioterapia. Qual a diferença? A radioterapia, ela é loco-regional. Você faz nessa região da axila, da toda a região do plastrão mamário, que a gente chama, supraclavicular. É loco-regional. Você vai matar algumas células ou linfáticos que em volta ali tem algumas células ruins. A quimioterapia, algumas células que saíram do tumor e foi para algum lugar do corpo, a quimioterapia vai agir. Melhora em 30% a 40% o risco de recidiva da doença. Por isso que a quimioterapia, os pacientes é muito importante para os que podem fazer, têm condições de fazer, condições clínicas para isso, é importante se fazer a quimioterapia. Isso é fundamental, porque muda muito o prognóstico da doença, principalmente em jovens, mulheres jovens.
Entendi. Quais conselhos o senhor daria às mulheres que têm risco normal de desenvolver o câncer de mama, que não tem esses fatores de risco, não é obesa, não tem a genética, a hereditariedade? Que tipo de conselho que a gente pode deixar aqui para as nossas telespectadoras? Bom, o conselho é não deixar de fazer, o autoexame, tá sempre passando no ginecologista, fazendo o exame ginecológico, fazendo o exame das mamas. Quando precisar, tem que estar fazendo ultrassomzinho. De quanto em quanto tempo a mamografia? De 6 em 6 meses? Anual. A não ser que ela entre de fatores de risco maior, aí você pode puxar para cada 6 meses. Mas quando você tem um nódulo, alguma coisa assim, você pode puxar para ultrassom. Aí você usa cada 6 meses ultrassom, mamografia cada ano. Aí só não esquecendo, quando as mulheres muitas perguntam às vezes, o que é aquele BIRADS que aparece nos diagnósticos do BIRADS? É uma classificação que é feita no exame radiológico para saber o grau do que é o seu nódulo ou cisto, que classifica de 1, 2, 3, 4, 5, ou 0. 0 não tem nada, mama. 1 é a alteraçãozinha do parênquima. O 2 é quando você tem um cistinho que não tem nenhuma característica de malignidade. O 3 é quando você tem um nódulo, esse nódulo fibroso, tudo, mas ele não tem característica de malignidade. Entendi. Do 4 em diante, o 4 significa que tem que investigar, não exatamente ela tem câncer. Entendeu? Entendi. É o 4 em diante, o 5 já é altamente sugestivo de câncer. Então, tudo isso é importante. Quando vir isso num diagnóstico lá, é importante estar vendo. Claro. Voltando, então, a gente está falando sobre o que é importante. O exame, autoexame, o exame com o ginecologista, com o mastologista, com o oncologista. A dieta é importantíssimo. Então a gente já sabe que, pessoal, a obesidade atrapalha. É fundamental. Bastante verdura, bastante frutas, né, que tem muito fator antioxidante, que ajuda não só no câncer de mama, mas no restante dos cânceres também. A obesidade é um fator de risco para vários tipos de câncer, né, Exato. doutor? E lembrar-se sempre que câncer, ele não te dá recado. Não espere dor. O câncer de mama, ele não dói, a não ser os mais casos avançados. Então, as mulheres falam, eu estou com medo porque minha mama está doendo muito, isso. Não pense que você vai achar um câncer de mama por causa da dor. Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Não espere porque ele não dói. Ele é traiçoeiro. Você tem que fazer os exames. Isso é fundamental. Doutor Claudinei, eu agradeço. Infelizmente, a gente podia conversar mais ainda, tem muita coisa, mas a gente agradece a sua participação mais uma vez. E a gente finaliza aqui o nosso programa Pensando Livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos. Livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção, tudo livre de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe, procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho do nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E a gente finaliza aqui o nosso programa de hoje e te convida para estar sempre com a gente toda quarta-feira às 2 da tarde e às 10h30 da noite. Até quarta que vem a gente se vê. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Predileta. Feito com amor. Certificado de contribuição Hipersaúde. Ribeirão e região.